A paz do Senhor Jesus para todos, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja em vossos corações. Eu passo aqui em rápidas palavras para dizer, irmãos, porque tem muitas pessoas que confundem dons com salvação. Ou seja, dons não tem nada a ver com salvação, com a salvação da pessoa. São duas coisas distintas. Dons é uma coisa, salvação é outra. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos chamados pela graça de Deus, que nos fala lá em 1 Pedro, aleluia, no livro de 1 Pedro nos fala que nós somos chamados pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela é gratuita. Ela é gratuita para todos, né? Então nós somos chamados por Deus pela graça. Somos salvos pela graça. E não porque merecemos e não porque temos dons. Os dons, a Bíblia diz lá também, aleluia, em Romanos, e também nos fala também no livro de 1 Pedro, que os dons, eles são sem arrependimento. Os dons são sem arrependimento, são irrevogáveis. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que também não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, ela também pode ter dons. Compreende, irmãos? E a Bíblia também nos fala no livro de Coríntios que Deus dá dons aos homens. Deus dá dons ao ser humano. Mas o dom não salva. Nenhum dom que você tenha, que eu tenha, vai me salvar. Nenhum dom vai nos salvar. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque somos todos pecadores. E não é dons que vai nos fazer melhores do que os outros. Os dons não podem salvar ninguém. Os dons é dado aos homens, é dado à igreja na terra para edificação uns dos outros. Nos fala lá também em Coríntios que os dons, eles são manifestos, eles são dados por Deus para as pessoas para edificar uns aos outros. Entende, meus irmãos? E tem muitas pessoas que estão confundindo salvação com dons. Dons não é salvação. Não é porque a pessoa tem um monte de dons que ela está salva. Eu sinto a necessidade de falar isso, irmãos, porque nós vemos pessoas assim julgando os outros pelos dons que a pessoa tem. E julgando também por aquela pessoa não ter nenhum dom. Ou achar, pelo menos, que a pessoa não tem. E eu passo aqui para dizer, irmãos, para esclarecer. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, olha, Deus está te respondendo hoje. Os dons das pessoas, os dons dos crentes, a língua estranha, profecia, palavra, revelação, visão, enfim, nenhum dom salva o ser humano. Entendeu? Nenhum dom. Irmãos, até os católicos, até os macumbeiros, as pessoas que não professam religião, pode ter um dom natural, que ele nasceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro e verídico. A minha mãe, ela era bezendeira na época. Nós morávamos num sítio e todo mundo procurava minha mãe, porque ela benzia as pessoas, ela benzia o cachorro quando ele quebrava a perna, ela benzia a criança quando ela estava com disenteria. Ela usava uns ramos de arruda, uns galhos assim, de umas árvores lá que ela usava, que eu não me lembro o nome, e ela tinha um terço na mão, e ali ela era muito católica, assim. Então, ela tinha um dom, ela nasceu com esse dom natural de ajudar as pessoas.
A cura. E muitas vezes, irmãos, ela orava, ela rezava sobre aquela criança que estava ali com disenteria, com tirícia, né? Tem pessoas que sabem o que é isso, tirícia, né? Que leva a criança à morte. Então minha mãe benzia aquela criança. Gente, às vezes ela fazia isso de manhã, quando era noite a criança não tinha mais nada. Ou às vezes ela benzia durante o dia, no outro dia a criança estava brincando, correndo. Quantas vezes isso aconteceu? Ela curava cachorro, sabe? Quando o cachorro era atropelado ou alguma coisa acontecia e o cachorro ficava bom. Por quê, irmãos? A minha mãe, ela tinha um dom natural, que ela já nasceu com esse dom de ajudar as pessoas. É um dom natural que a pessoa tem. Mas, no entanto, esse dom da minha mãe ajudou os outros, mas não pôde ajudar ela mesma. O dom é para ajudar as outras pessoas, mas não ajuda a si mesmo. Porque muitas vezes ela ficava doente e aí eram outras pessoas que tinham que rezar por ela. Compreendeu, irmãos? É a mesma coisa, irmãos. As pessoas têm dons, às vezes tem dons que a pessoa já nasceu com aquele dom. É por isso que eu torno a repetir. Dons não é salvação, dom não salva ninguém. Os dons que nós temos é para ajudar o próximo aqui na terra. E a Bíblia diz lá em Coríntios que os dons é dado à igreja para edificação da igreja. Os dons edificam os outros. Por exemplo, os meus dons, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de profecia, tenho o dom de visão. Conquistei esses dons, é claro, através de muita oração, é claro. Porque quando você ora, mesmo que você não peça, Deus vai te agraciar com algum dom. Eu não pedi esses dons que eu tenho, eu não pedi. Mas conforme eu orava e ajudava as pessoas e isso e aquilo, sabe? Então Deus foi me agraciando com os dons para mim ajudar as pessoas, a edificar as pessoas. Compreende, irmãos? Os dons, por exemplo, o dom que eu tenho, ele não serve para mim. Eu tenho o dom da cura. Se eu orar por uma pessoa doente, Jesus vai curar aquela pessoa, porque ele me deu o dom de orar e ele curar. Só que quando eu tô doente, eu preciso de que outra pessoa ore por mim. Compreende, irmãos? Compreende? Eu preciso de que outra pessoa ore por mim. Porque o meu dom não serve para mim. Os dons não é para gente, não serve para gente. Os dons que nós temos é para ajudar as outras pessoas. Compreende, irmãos? A Bíblia diz assim, que os dons é dado para a igreja para edificação da igreja, edificação do próximo, edificação daquela pessoa. Então, tem muitas pessoas se vangloriando, se exaltando, porque tem um dom. Mas o dom, ele não é teu e nem é meu. O dom, a gente usa o dom na hora em que é necessário para ajudar alguém. A revelação, por exemplo. Às vezes, Deus mostra assim, olha, filha, tem uma pessoa que vai acontecer isso e isso com ele. Deus mostra a pessoa sofrendo um acidente. Aí, o que é o meu dever como dom? Deus me mostrou através do dom um acidente. O que eu faço? Ligo para a pessoa, ou vou atrás da pessoa, ou vou na igreja, vou aonde está a pessoa, e eu falo, irmão, Deus mostrou assim, 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 que Ele está te livrando de um acidente, assim, assim, assim. Ou seja, esse dom de revelação, ele não me beneficia, ele beneficia os outros. Os outros. Porque, às vezes, quando eu preciso de algo, quando eu preciso de um livramento, quando eu preciso de algo, às vezes Deus mostra para as outras pessoas. Deus mostra para o outro irmão, mostra para a irmã, mostra para o pastor, para a missionária, enfim. Para a gente entender, irmãos, que os dons não são nossos e que não servem para nós.
Os dons vai servir para outros. E tem muitas pessoas aí se gabando, achando que porque tem dom vai ser salvo, achando que porque tem dom vai para o céu. É engano seu, querido, querida. Engano seu. Não vai não. Por causa de dom, não. Você pode ser salvo pela graça de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá, pela graça vós sois salvos. Porque, aleluia, a graça significa misericórdia sem merecimento. Compreende, irmão? A graça significa misericórdia sem merecimento. Chama graça. Compreende? Então, irmãos, fica aí com essa palavra. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender que tem muitas pessoas aí humilhando os outros, fazendo tantas coisas erradas por causa que tem dons. E não é bem assim, né? Porque os dons não vai levar ninguém para lugar nenhum. Os dons são para ser usados aqui na terra, para edificar uns aos outros. Amém? Deus abençoe vocês. E examina aí, Coríntios 1, 12, 1 Pedro 1, se não me falha a memória, versículo 4, se não me falha a memória, 1 Pedro. Examina aí, ó, livro de Romanos também nos fala a respeito dos dons, Romanos 3 nos fala a respeito dos dons, nos fala a respeito da graça. Amém? Então, leia a Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, eu particularmente, eu tenho os dons, mas nem por isso eu me sinto melhor do que ninguém. Os dons não me tornam melhor do que ninguém. Não, eu sou apenas um canal de bênção que Deus revela para mim, mostra para mim. Eu oro pela pessoa e Deus dá o livramento, Deus dá a vitória. Eu sou apenas um canal, nada mais que isso, né? E outra, é quando Deus quer. Deus não revela a hora que eu quero. Compreende, irmão? O dom não é para mim usar o dom quando eu quero. Não é assim que funciona. Tem muita gente aí usando, sabe, querendo usar Deus. Querendo usar Deus. Mas através dos dons é Deus quem quer nos usar. Nós temos que esperar o momento certo. Quando é Deus que revela. Quando é Deus que mostra. Não é porque eu tenho um dom que eu posso sair por aí revelando todo mundo. Eu não posso fazer isso. Eu só entrego uma revelação, uma profecia, uma revelação, uma visão, quando Deus me mostra. Fora disso, eu fico calada, porque eu não tenho nada para falar. Eu não vou sair porque eu tenho um dom, vou sair daí profetizando para todo mundo, falando para todo mundo. Não, irmãos, as coisas de Deus não é assim. Não é assim. Não é assim. É quando Deus mostra. É quando Deus revela. Olha, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém através desse vídeo, porque já tem alguns dias aí que Deus está movendo dentro do meu coração para falar sobre esse assunto, sobre a respeito dos dons. Irmãos, aleluia, todo ser humano, independente de quem ele seja, vai ser salvo pela misericórdia e pela graça de Deus, que é o favor de Deus, que é o amor de Deus para conosco. Fora isso, pelo meu merecimento de alguma coisa, jamais. Ninguém vai ser salvo porque merece. Ninguém. Primeiro porque tem que entregar a vida para Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, os seus erros, porque todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo na terra é pecador. Não tem um que não peca. Então, o primeiro passo é a pessoa se entregar para Cristo, arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados, confessar que Ele é o Salvador, pedir para Ele perdão e pedir para Ele escrever o nome no livro da vida. Aí então Ele vai revelar a graça para esta pessoa. Aí então Ele vai se manifestar na graça, na misericórdia dEle, diante do seu arrependimento para com Ele. Aí então Ele manifesta a salvação. Fora disso, irmãos, nada mais pode salvar o ser humano.
Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Cristo. Eu espero ter ajudado alguém através desse vídeo. Deus abençoe todos vocês.